Deus, porque é ela quem liberta, é ela que transforma, é ela que regenera, é ela que nos limpa, é ela que nos dá vida, é ela que nos vivifica. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos 51. Temos motivos, irmão, de estarmos muito alegres, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos na casa dele nesta noite. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Espírito Santo nos conduziu até aqui. Fico feliz também pela presença do William, que é meu sobrinho, para quem não sabe. E se permanecer firme, Deus tem um grande trabalho para fazer na sua vida, porque de onde Ele te tirou, você vai ter coragem de entrar onde outras pessoas não têm coragem de entrar, para tirar essas pessoas do mesmo lugar onde você estava. Salmo de número 51. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém, irmãos? Podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Irmãos, vou ser rápido e bem objetivo. Então peço a atenção redobrada dos irmãos. Irmãos, Davi aqui, ele escreve este salmo quando ele havia cometido um pecado contra Deus, e o profeta Natã foi até ele, e ele então acaba se arrependendo e compõe esse salmo, salmo de número 51, bastante conhecido. E assim, quando Davi peca, ele passou quase um ano calado, sem confessar o seu erro para Deus. Enquanto esse período foi passando, esses meses, os ossos de Davi iam secando. Ele sentia que Deus estava quebrando os seus ossos, porque ele estava calado e não confessava a sua culpa. O pano de fundo, o contexto desse salmo de número 51, irmãos, ele se encontra no 2 Samuel, capítulo de número 11.
E é interessante porque no capítulo de número 10, vai contar as esplêndidas, as lindas vitórias de Davi. O capítulo de número 10 é voltado para contar as vitórias de Davi, mas no capítulo de número 11 vai mostrar a grande derrota do rei Davi. Billy Graham vai dizer algo interessante, que Davi ele matou o leão, Davi ele matou o urso e matou também um gigante, mas ele perdeu para a sua própria cobiça, porque as nossas maiores batalhas e guerras não são externas, mas internas. Então ele derrotou todos estes, irmãos, mas perdeu para a sua própria cobiça. Logo no versículo 1 do capítulo de número 11 de 2 Samuel, vai dizer que no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. No ano em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E nesse dia, irmãos, ele acordou tarde. Ele acordou pela tarde, passeou pelo seu terraço. E enquanto ele estava na sua visão privilegiada, ele viu uma mulher tomando banho, Batseba. Então veja que Davi não era para estar no seu palácio, mas era para estar junto com o seu povo, guerreando, orientando, ficando de frente para incentivar o seu povo na guerra. Mas ele preferiu ficar em casa, no seu palácio, descansando. Nós devemos tomar cuidado com a ociedade, irmãos. Se tem um ditado que é verdadeiro, que poderia até ser um versículo bíblico, é: mente vazia é oficina do diabo. Porque quanto mais tempo nós passamos desocupado, mais chance de ser tentado. Eu vou repetir: quanto mais tempo a gente passa desocupado, mais chances nós temos de ser tentado. Davi ele estaria mais seguro de frente na guerra do que no terraço do seu palácio, porque foi lá onde ele caiu. Enquanto ele está lá passeando, ele vê Batseba tomando banho. Ele se prende ao olhar para ela, manda chamar aquela mulher, se deita com ela, mulher que não pertencia a ele, mulher que pertencia ao seu servo Urias. Então veja que quando ele se prende a olhar aquela mulher, Davi ele está tentando a si mesmo. Quando ele manda chamar Batseba, ele está tentando Batseba. E quando ele dá lugar à sua cobiça, aos seus desejos carnais, ele está tentando ao Senhor. Davi ele estaria mais seguro, irmãos, de frente na batalha, do que no terraço do seu palácio. O pecado de Davi até que foi rápido. Foi só uma deitada, mas as consequências foram duradouras. Quando Davi, irmãos, ele despede a mulher, passa-se alguns dias, e conforme o texto nos diz, ela manda um recado para o rei, que estava grávida. Então Davi, ele fica meio que se saber o que fazer. Então ele manda chamar Urias, que está lá em guerra, manda chamá-lo. E quando ele chega, ele começa a perguntar como é que está o andamento, como é que está a guerra. Nada disso lhe interessava. O que ele queria era que Urias fosse para a sua casa, se deitasse com a sua mulher, e ele pensasse que o filho que estava na barriga dela fosse dele. Só que Urias, irmãos, ele vai dizer o seguinte: longe de mim ir para a minha casa, deitar com a minha mulher, enquanto Israel está lá guerreando debaixo de tenda, e a arca do Senhor está sobre o relento. Olha o caráter de Urias. Eu não vou para minha casa porque a arca do Senhor está lá. O povo de Israel está lá. Caráter esse que faltou em Davi. Porque enquanto Urias não teve coragem de ir para a sua casa deitar com a sua própria mulher, Davi não teve caráter e deitou com a mulher que não lhe pertencia. Aleluia. Então faltou esse caráter em Davi. Então Davi, vendo que não conseguia mandar Urias para casa, ele pede para que ele fique mais um dia. Pede para que sente com ele, coma com ele, e faz Urias beber até ficar embriagado. Depois despede ele. Urias sai, mas não vai para sua casa. Ele fica deitado junto com os outros soldados. Davi fica sabendo, irmãos, e isso me chama a atenção, porque mesmo Urias bêbado, ele mostrou ser um homem mais digno do que Davi quando estava sóbrio. Mesmo Urias estando bêbado, embriagado, ele demonstrou ter mais caráter do que Davi enquanto estava sóbrio. Então Davi, vendo que não tinha jeito, ele escreve uma carta para Joabe e
pede para que o próprio Urias vá entregá-lo. Carta essa que dizia que era para Joabe armar uma cilada para que Urias morresse em guerra. Urias, como um servo fiel, vai lá e entrega a carta para Joabe. E Joabe, ele prepara, irmãos, para algo para que Urias morresse lutando. Então dá certo. Então agora é Joabe que vai enviar uma carta para o rei Davi, para avisá-lo de que o que ele havia lhe pedido tinha dado certo. Só que quando Joabe vai enviar a carta, ele diz o seguinte: alguns servos, alguns soldados morreram, mas se o rei ficar enfurecido por causa disso, diga para ele que Urias também morreu. Então quando a carta chega até Davi, Davi lê, vê que alguns soldados morreram e Urias também morreu. Aí Davi vai dizer o seguinte: diga para Joabe que isso não lhe pareça mal aos seus olhos, porque isso acontece na guerra. Só que enquanto Davi diz no versículo de número 25 para Joabe que isso não te pareça mal aos teus olhos, no versículo de número 27 vai dizer o seguinte: que isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Pode ser que tenha algumas coisas que não pareçam mal aos nossos olhos, mas Deus, ele está desaprovando. Não pode parecer mal aos olhos dos homens, mas está sendo mal aos olhos do Senhor. Davi, ele orquestrou tudo, planejou tudo, pensou que tudo ia dar certo, escondeu tudo que ele havia feito diante dos olhos dos homens, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, nada está encoberto debaixo dos seus olhos, porque ele está vendo tudo. O que é secreto aqui diante dos olhos dos homens, o que é secreto aqui na terra, está sendo um escândalo lá no céu, diante dos olhos do Senhor. Eu posso esconder, eu posso mentir para os homens, mas diante de Deus, diante dos olhos dele, nada fica oculto, nada. Ele está vendo tudo. É interessante, irmãos, que só no capítulo de número 11, Davi, ele está constantemente enviando, porque ele é o rei, ele manda, e os outros só têm que lhe obedecer. Então só no capítulo de número 11, o verbo enviar aparece 12 vezes. Davi envia carta, Davi envia Batseba, Davi envia Urias, Davi está constantemente enviando. Mas logo no versículo 1 do capítulo de número 12 vai dizer o seguinte: o Senhor enviou a Natã. No capítulo 11, Davi é quem está enviando, mas agora chegou a vez de Deus enviar. Aleluia. E a primeira coisa que Deus envia, irmãos, é o profeta Natã a Davi. Porque se Deus não nos procurar, nós ficaremos totalmente perdidos. E quando Natã chega, irmãos, é interessante porque Deus só envia Natã, mas Deus não diz o que Natã tinha que falar com Davi. Natã teve que elaborar, preparar uma mensagem, preparar uma parábola. Davi não chegou igual João Batista, já denunciando o pecado, irmãos. Acabou perdendo a cabeça, mas Natã, ele foi esperto. Eu vou preparar uma parábola e vou ver qual é a resposta do rei. Quando o profeta Natã chega, ele vai dizer o seguinte: havia 2 homens numa cidade, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia nos seus braços. Ele a tinha como filha. Chegando o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que ele havia chegado. Davi, ao escutar isso, ele fica irado. Ele vai dizer o seguinte: digno de morte é este homem, e 4 vezes mais ele tem que pagar ao homem pobre o que ele tomou dele. Irmãos, na mesma hora, Natã olha para Davi e diz: este homem é tu, Davi. O homem rico é tu, Davi, que tinha muito, que tinha tudo, mas tomou daquele que não tinha quase nada. Deus, ele vai te poupar, Davi, ele não vai te matar, mas 4 vezes mais Davi teve que pagar, porque ele perdeu 4 filhos. Enquanto Davi, ele estava vivo, 4 filhos do rei morreram, mas Deus poupou ele da morte.
Irmãos, o homem rico era Davi, o pobre era Urias, a cordeira era Batseba e o viajante é o pecado. Se a gente abrir a porta para o pecado, irmãos, ele entra e toma de conta da nossa casa. Ele toma de conta, ele toma espaço. É só um viajante, mas se abrir a porta, ele se torna o senhor da casa. Aleluia. Então Davi, irmãos, ele cai em si, ele percebe da besteira que ele havia feito e se arrepende. E glória a Deus que ele se arrependeu. Glória a Deus porque o Senhor enviou Natan até ele. Porque senão nós não teríamos tantos salmos assim na Bíblia. E sabe por que a importância de Deus confrontar a Davi? Sabe por que é importante de Deus nos confrontar? Irmão, se você estiver numa empresa e se o teu patrão ou gerente estiver todo o tempo chamando a tua atenção, irmãos, não faz isso, não faz desse jeito, você pensa que ele está puxando o teu saco, pensa que ele está querendo te colocar para fora, mas não. Quando o patrão ou o gerente está direto chamando a nossa atenção, é porque ele quer ver melhoria. Ele quer ver que a gente cresça. No dia que você fizer besteira na empresa e ele não está nem aí, é porque ele já está preparando para você sair fora. Então nós temos que glorificar ao Senhor quando Ele nos chama a atenção, quando Ele nos confronta. Porque se a gente estiver fazendo coisa errada e o Senhor estiver em silêncio, meu Deus, pobre de nós, coitado de nós, irmãos. 3 motivos da importância de Deus confrontar o homem. O primeiro é porque o pecado anestesia. O pecado anestesia, irmãos. Davi passou meses em silêncio, Davi passou meses calado. Enquanto seus ossos, irmãos, estavam sendo ressecados, quebrados por Deus, ele não confessava. Porque o pecado anestesia. O segundo motivo do qual Deus tem que nos confrontar é porque o pecado cega. Observe que quando Davi peca, ele não se importa. Mas quando Natan conta uma parábola de um homem que estava errado, ele se irou. Porque muitas das vezes nós agimos assim. Nós cometemos um pecado, irmãos, e por mais que ele seja gravíssimo, nós nem damos muita importância. Mas vai alguém cometer o mesmo pecado que nós cometemos? Aí a gente fica escandalizado, aí a gente quer sair da igreja. Irmãos, nós temos que nos escandalizar com o pecado que a gente comete, não é com o que o outro irmão cometeu. Nós temos que se arrepender e chorar quando nós pecamos e esquecer o que o outro está fazendo. Aleluia. Davi, ele se cala com o seu pecado, mas quer condenar o homem rico que pecou. Porque o pecado cega, irmãos. E terceiro, porque Deus tem que nos confrontar. Porque o pecado escraviza. Davi era rei. Só que mesmo sendo rei, quando ele peca, ele ainda assim se torna escravo. Pode ser rei, pode ser governador, pode ser quem for. Quando peca, se torna escravo. E quando alguém se torna escravo, ele não pode se libertar por si só. Precisa vir Deus e libertar e resgatar essa pessoa dessas correntes. Precisa vir Deus para libertar a pessoa, irmãos. Aleluia. Então esse é o contexto do Salmo de número 51. Davi peca e se arrepende, então ele vai lá e vai compor esse salmo. Onde ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Observe porque Davi ele vai dizer: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele vai falar transgressão, iniquidade e pecado. O que é transgressão? É quando eu ultrapasso o limite que Deus estabeleceu. Você só pode vir até aqui, passou daqui, você está transgredindo contra a minha pessoa. E foi o que Davi fez, ele transgrediu o limite que Deus havia estabelecido para ele. E o que é iniquidade? Iniquidade é quando eu planejo pecar, é quando eu projeto no meu coração e eu aplico o pecado. Davi havia planejado e havia cometido o pecado, isso é iniquidade. Aí Davi ele vai dizer: e eu também pequei. Transgrediu, cometeu iniquidade e pecou. Pecar é errar o alvo. Pecar é sair do caminho certo. E é isso que Davi cometeu todas essas coisas. E ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor me lave. Eu quero que o Senhor apague as minhas transgressões. E eu quero, ó Pai amado, que o Senhor apague todo o meu pecado. Por quê? Porque o pecado é para o nosso interior. Aquilo que é a sujeira é para o nosso exterior. A mesma coisa que uma lama é para as nossas roupas, o pecado é para a nossa alma. É por isso que Davi está constantemente falando: apaga-me, limpa-me, lava-me.
Aleluia. Davi ele vai dizer no verso de número 4: contra ti somente pequei. No verso anterior, de número 3, ele vai dizer o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi agora está dizendo: eu conheço e reconheço o que eu fiz, Senhor. Aí aqui a gente aprende algo muito interessante, porque enquanto o homem estiver encobrindo o seu pecado, Deus vem e revela. Mas quando o homem revela o seu pecado para Deus, Deus vem e cobre. Aleluia. Eu vou repetir, irmãos. Quando eu tentar encobrir o meu pecado, Deus vai vir e vai revelar. Mas quando eu revelar o meu pecado para Deus, Ele vai vir e vai cobrir o meu pecado. Ele vai lavá-lo, Ele vai purificar. Aleluia. Davi diz: contra ti somente pequei. Mas Davi havia pecado, irmãos, contra Urias. Davi havia pecado com toda a nação, com o ato que ele havia feito. Mas ele está dizendo: contra ti, Senhor, eu pequei. Somente contra ti eu pequei. Porque quando eu peco com alguém, contra alguém que é a imagem e semelhança de Deus, eu estou pecando diretamente com Deus. O pecado, irmãos, o primeiro que o pecado ofende é Deus. Então, portanto, o primeiro ao pedir perdão tem que ser a Deus. Por isso que Davi diz: contra ti somente eu pequei. Agora no verso central, que eu posso dizer que é o verso áureo do Salmo de número 51, que é o verso 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando Davi ele está falando, irmãos, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Davi ele sabe onde é a fonte dos seus erros, das suas falhas. Davi ele sabe onde é a fonte dos seus problemas, é o coração, Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus vai falar em Mateus 15, versículo 19: porque do coração é que procede os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfemos. Então, Davi ele sabia onde era a fonte do seu problema. E Davi sabia, irmãos, o único que poderia resolver o seu problema era Deus. Aleluia. Davi ele sabia que o único que poderia operar um milagre no coração dele, na vida dele, era o próprio Deus. Sabe por quê? Porque em Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26 vai dizer: vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aleluia. O único que pode dar um novo coração para o homem é Deus. E aquele que faz transplante de coração, ele se faz presente aqui nesta noite. Ele muda o coração do homem, ele arranca esse coração de pedra e põe um coração de carne, sensível. Aleluia. Ei, pode ter alguém lá na nossa casa, irmãos, que tem um coração de pedra. É hora de nós apresentarmos: Senhor, vai na minha casa, arranca aquele coração de pedra e dá um novo coração de carne para ele. Eu quero ver se ele não se transforma, eu quero ver se ele não se rende, eu quero ver se ele não se dobra, eu quero ver se a boca dele não vai passar a te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Davi ele sabia do que ele estava pedindo, irmãos. Davi era um homem de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele caiu. Homens de Deus também falham, mulheres de Deus também caem. Eu ser cheio do Espírito Santo não me isenta de ser tentado. Mas Davi ele sabia o que ele estava pedindo, porque quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um novo coração. Essa palavra cria, no original, aleluia, ela tem um significado muito forte. Porque no hebraico há duas palavras para dizer criar. Uma significa criar a partir de algo.
é alguém pegar uma cana de açúcar e fazer açúcar. Isso é criar a partir de algo. Só que a palavra que Davi usa aqui, irmãos, é diferente. Ele usa a palavra bará, que significa criar a partir do nada. E o único que pode criar a partir do nada é Deus. É exatamente isso que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Ele cria a partir do nada. Aleluia. Aí Davi ele diz: Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor fazer uma reforma. Eu não estou pedindo para o Senhor fazer uma reciclagem. Eu não estou pedindo para o Senhor fazer um remendo, não. Eu quero um coração totalmente novo. Porque eu era o menor lá da minha casa. O Senhor me tirou por detrás daquele matagal. Eu cuidava só de ovelha e o Senhor me colocou para sentar no trono, para cuidar do teu povo. O Senhor me ungiu. O Senhor não merece um coração tão sujo e podre como esse. Eu preciso que o Senhor me dê um novo coração para te servir, para te louvar, para te adorar, Senhor. Aleluia. Esse meu velho coração já não presta, meu Deus. Eu quero um novo, aleluia. Eu quero um novo coração, Jesus. Jesus, irmãos, Ele abriu mão de sua glória, desceu nesta terra para morrer no nosso lugar. Cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram na cabeça dele, espancaram ele. Porque, Senhor, eu vou pecar contra ti, aleluia. Se o Senhor morreu por nós, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos de um novo coração, irmãos. Quando Nicodemos ele vai ter um encontro com Jesus à noite, e Nicodemos começa a falar: eu reconheço essas coisas que tu faz, esses milagres, só pode fazer se for alguém enviado de Deus, se for alguém realmente de Deus. Jesus ele nem entra na conversa dos milagres. Jesus vai logo direto ao assunto. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus, Nicodemos. E a palavra ali, nascer de novo, quer também significar nascer do alto. Nicodemos, você tem que nascer do alto. Você tem que nascer de cima. Aleluia. E isso é interessante, irmãos, porque nós entendemos que o céu não é somente o nosso destino, mas tem que ser também a nossa origem. Aleluia. Então, quando a gente vai analisar quem estava conversando com Jesus, não era qualquer um, não era um soldado romano, era Nicodemos, o mestre da lei, o religioso, um fariseu. Nicodemos, irmãos, ele era rico. Nicodemos ele tinha inteligência, conhecimento. Nicodemos era respeitado. Eu posso ter tudo isso, mas se eu não nascer de novo, eu não entro no reino dos céus. Eu não posso ter nada disso, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter conhecimento. As pessoas não podem não me respeitar, mas se eu for alguém que nasci do alto, lá no céu eu estarei na presença de Jesus. Tem que nascer do alto, tem que ter um novo coração dado por Deus. E Davi ele continua falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi, irmãos, ele era completamente diferente de Saul. Por mais que Davi ele tenha pecado mais do que Saul, Davi ele tinha algo que Saul não tinha. Ele sabia como quebrantar o seu coração diante do Senhor. Davi ele se arrependia verdadeiramente. Porque quando Saul pecava, ele estava preocupado com o trono. Ele estava preocupado com o que o povo ia pensar dele. Mas quando Davi pecava, aleluia, ele estava preocupado só com uma única coisa:
com a presença de Deus na sua vida. E é por isso que ele vai dizer: não retire de mim o teu Espírito Santo. Pode tirar a riqueza, pode tirar a coroa, pode tirar o trono, mas sem a tua presença eu não posso viver. Davi era inteligente, irmãos, porque se Deus retira o Espírito Santo do homem, como é que o homem se arrepende? Se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo o homem está perdido. Aleluia. É por isso que Davi diz: não retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Davi era diferente de Saul, porque enquanto Saul, irmãos, ainda estava no trono como rei, e Davi ainda era um simples rapaz que cuidava das ovelhas de seu pai, no dia em que Samuel desceu o óleo e ungiu Davi como rei, está escrito na Bíblia que naquele momento o Espírito Santo se apoderou de Davi. No versículo seguinte diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno se apossou dele. Aí Saul ficava dando seus ataques. Saul de vez em quando ficava endemoniado. Aí aconselharam ele: chama alguém que sabe tocar harpa, que quando alguém tocar harpa, esse mal sai de ti. Aí chegou alguém diante do rei Saul e disse: eu conheço um moço, ele sabe tocar harpa, ele é forte, ele é homem de guerra. Começou a falar um bocado de qualidades. Estava falando de Davi. Ele citou 6 qualidades. Quando chegou na 7ª, para completar o número da perfeição, ele disse o seguinte: e o Senhor é com ele. Davi tinha muitas qualidades, mas a mais bonita era essa: e o Senhor era com ele. Aleluia. Isso é tão importante, irmãos, porque enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus estava usando Davi sem coroa. Porque é mais importante intimidade do que cargo. É mais importante intimidade com Deus do que cadeira. Aleluia. Não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quantas pessoas, irmãos, são salvas, mas já não tem mais a alegria da salvação? Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, mas já não tem mais força para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor, porque o pecado está maltratando. Não perdeu ainda a salvação, mas a alegria já se foi. Aí Davi diz: torna a dar-me a alegria do meu coração, torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. Porque, irmãos, uma coisa ruim é você estar na presença de Deus, estar na igreja do Senhor, mas não ter alegria. Então ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Quando Davi diz assim, sustém-me, ele está dizendo: me sustenta, Senhor. Sabe por quê? Porque Davi, ele reconhece que é homem, é feito de barro, e ele pode cair novamente. Senhor, eu sou homem fraco, então me sustenta para que eu não venha tropeçar novamente, para que eu não venha pecar contra ti novamente. Aleluia. Verso 13, Davi começa a falar: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós estamos livres para pregar contra o pecado. Davi continua no verso 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua cantará a tua retidão. Quem é perdoado por Deus tem a boca livre para louvar ao Senhor. Verso 15: abre ao Senhor os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Quem é perdoado por Deus tem a palavra revelada na sua boca. Então Davi, irmãos, quando ele estava em pecado, ele estava calado, mas quando ele pediu perdão ao Senhor, e o Senhor lhe perdoou, ele tinha um novo cântico na sua boca, ele tinha a palavra revelada na sua boca, ele tinha autoridade para pegar contra o pecado. Quando o Senhor nos perdoa e nos levanta, nós temos, irmãos, um novo cântico na boca. Nós temos, irmãos, autoridade para louvar a Ele, para glorificar a Ele, porque nós somos limpos, restaurados, nós somos, irmãos, sarados por Deus, e nós temos a plena liberdade para adorar o Senhor aqui nesta noite. Aleluia. Nós temos, irmãos, apesar dos pesares, apesar dos erros que nós cometemos, Deus, Ele nos
perdoa aquele que tem um coração quebrantado, e nós devemos dar o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração a Ele, e não se importe com quem está do seu lado, se vai gostar do jeito que tu glorifica, se vai gostar do jeito que tu adora. É porque tem pessoas, irmãos, que é igual a Mical. Quando Davi está trazendo a arca de Deus para Jerusalém de novo, está escrito que ele dançava e pulava. Diz que ele dançava com toda a força perante o Senhor. Enquanto Davi estava lá adorando, Mical estava lá em cima da janela, só esperando ele subir para começar a criticar. Tem gente, irmãos, que não glorifica, não louva a Deus, fica só esperando o culto acabar para começar a criticar, para falar mal do culto, para falar mal do pregador, para falar mal de quem está cantando. Ei, irmãos, só digo uma coisa: desce da janela, Mical, e vem adorar a Deus junto com o povo de Deus. Temos todos os motivos, irmãos, para adorar a Deus. Aleluia. Davi, ele era rei e era riquíssimo. Ele poderia sacrificar milhares de animais para o Senhor lhe perdoar, mas ele sabia, pelo que ele havia feito, ele podia sacrificar 1.000, 2.000, 3.000 animais e Deus não lhe perdoava. É por isso que ele escreve: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Davi errou, mas Davi não era um erro. Davi errou, mas Deus não errou quando escolheu Davi, e assim também ele não errou quando nos escolheu, nos chamou, nos capacitou para fazer a sua obra. Aleluia. Fica de pé, amada igreja. Aleluia, irmãos. Nós vamos orar. Todos a igreja tem liberdade para orar ao Senhor, falar com Ele. Vamos apresentar, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos que não agradou ao Senhor, ou apresentar alguém que precisa de um novo coração. Hoje é a quarta da restauração, e eu creio que o Senhor tem áreas para restaurar nas nossas vidas, no ambiente familiar, no casamento. Aleluia. Oremos no nome do nosso Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, meu Deus. Eu quero te pedir, Senhor da glória, perdão, Jesus. Perdão por todas as vezes que nós falhamos contigo. Pai, eu peço perdão até pelos pecados que eu nem me lembro mais, mas me esqueci de te pedir perdão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta os nossos pés para que nós não viemos vacilar diante da tua presença, meu Deus. Eu sei, Senhor, que o inimigo trabalha para ver a nossa queda, trabalha para nos ver longe de Ti, trabalha para derrubar a nossa casa, meu Deus. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, ó Pai amado, todo plano, meu Deus, todo embaraço, todo laço do diabo, ó Pai amado, no nome de Jesus, seja repreendido.